Livro aberto sob o olhar de uma leitora. E o livro que nós vamos conversar hoje é Flor de Pedra. Esse livro ainda não foi lido. Nós vamos fazer descobertas juntos. Eu faço parte do clube de leitura, o Ato de Ler. E a gente tem um sistema que quando a gente acaba de ler um livro, os membros do grupo, nós somos só 10, fazem indicações do próximo livro a ser lido. E a escolha é feita por sorteio. E eu tive a grata honra de ser sorteada no sorteio passado. Hoje, dia 23 de julho, será a nossa primeira reunião. E o que vai acontecer nessa reunião? Nós vamos falar sobre o autor, algumas pinceladas sobre o livro e faremos a divisão, o cronograma com datas e partes do livro que serão lidas e debatidas. E a troca que acontece nesse grupo é uma coisa assim que só quem participa sabe a maravilha que é. Eu fiz algumas pesquisas sobre o autor, que é o João Anzanello Carrascosa. E até que eu encontrei menos do que eu almejava. Mas o que eu consegui, através de algumas entrevistas que eu achei dele, foi assim uma coisa impressionante. Eu realmente fiquei apaixonada pelo autor e já estou imaginando a leitura que vai ser, em conjunto com os meus colegas, desse livro. Eu achei uma entrevista do autor sensacional. Uma não, eu achei várias, mas teve uma em especial que me mostrou a vivacidade dele, a paixão que ele tem pelos livros e me trouxe informações mais complexas além daquelas comuns. Quando nasceu? 1962. Onde? Em Cravinhos, que é um município de São Paulo, que é próximo, fica na região de Ribeirão Preto. É um autor premiadíssimo, considerado o autor brasileiro contemporâneo dos mais importantes. Recebeu prêmios, muitos prêmios. Escreve que gênero? Infantil, infanto-juvenil, contos, romances e poesia. Inclusive ele começou pela poesia. Essas informações que a gente pega até em Wikipédia, por exemplo, né? Mas nessa entrevista foi muito mais além. Ele contou coisas da infância dele. Ele afirmou que teve uma infância normal de um menino de área rural, brincando de bicicleta, jogando futebol, mas que ele, desde pequenininho, gostava muito de ouvir histórias. E o pai dele era um grande contador de histórias. Ele tem mais 3 irmãos. E enquanto os irmãos dele acabavam por dormir durante essa contação de histórias, ele ficava acordado, ávido por mais e mais histórias. Assim que ele se alfabetizou, a mãe dele, professora, tinha uma biblioteca considerável em casa, e ele questionou a mãe, né, o que eram aquelas coisas que estavam ali na prateleira. E ela disse que eram livros. E ele disse, o que os livros têm? Ela disse, os livros têm histórias. E ele disse, eu amo histórias, eu quero ler. E ele devorou os livros que foram permitidos para ele, na época, né? Ele devorou todos os livros da mãe. Depois dos livros da mãe, ele devorou os livros da biblioteca da sua escola de ensino fundamental. Quando ele devorou todos os livros dessa biblioteca, informaram para ele que numa escola de ensino médio tinha outra biblioteca. Lá foi ele, conseguiu fazer a fichinha e devorou os livros também, inclusive se apaixonou pela menina que fazia o último ano do ensino médio e era responsável pela biblioteca. E também ele começou a escrever. Ele se interessava muito por poesias. Inclusive, ele diz nessa entrevista que ser escritor é consequência de ser leitor. Como ele lia muito, ele passou a escrever também. Mas, na verdade, só tornou a escrita dele pública aos 17 anos, quando se mudou para São Paulo para estudar. Ele estudou, entrou na área de comunicação social, com foco na publicidade. E lá na universidade ele descobriu mais uma biblioteca e alimentou ainda mais esse hábito tão salutar que é o hábito da leitura. Ele diz que a leitura é o lado de dentro da escrita, assim como a escrita é o lado de fora da leitura. Eu contei, gente, 51 livros publicados por ele. Flor de Pedra foi publicado em 2024. O primeiro livro que ele publicou, deixa eu achar a data aqui, foi em 1991, um livro de poesias. Romance, ele só foi publicar em 2013. O nome do romance é Dos 7 ao 40, e ele faz uma retrospectiva de uma vida, vamos dizer assim. Ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira contemporânea. Sua escrita é intimista, e o tema preferido dele são as relações pessoais, principalmente as familiares. Relação de paternidade também é muito presente no livro dele. Quanto ao Flor de Pedra. Flor de Pedra é um livro com 230 páginas
A editora que o publicou foi Faria e Silva. Esse aqui é a primeira edição. E a dedicatória dele é assim: aos meus mortos, dedico com saudosa lembrança estas memórias vivas. Quem é o narrador deste livro? Fato inusitado. Flor de Pedra é uma metáfora para cemitério. E o narrador é um cemitério. O livro é dividido em duas partes: a vida até agora e depois a vida daqui em diante. E cada parte dessa possui trechos que podem ser pequenos. Por exemplo, o primeiro aqui, ó, Quem Sou, é só uma página. O segundo já é um pouco mais longo, mas não é muito longo. E assim vai. A primeira parte possui 112 subtítulos. Começa explicando quem sou eu e termina com vida intermediária. O livro 2, A Vida Daqui em Diante, possui 76 subtítulos. Segundo a sinopse, eis aqui um romance absolutamente singular que segue a linhagem de Machado de Assis em seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico indiscutível da literatura brasileira. Flor de Pedra ressoa como memórias vivas de um cemitério, narrador que conta sua história até os 70 anos, quando revela a força motriz de suas reminiscências. E tem uma parte chamada Antes. Conta minha história antes que as aparas se tornem pontas da madeira. O mal comece seu longo turno de trabalho, que cessa só quando não há mais pulso. Antes que o exército de anticorpos se entregue à sedução do invasor, as roupas não caibam mais no corpo e exijam o fundo das gavetas. As forças de resistência finalmente se entreguem. A notícia consome o fato, o sentimento de perda invada meus sentidos, as narinas farejem o que tanto atemoriza, o desfecho fatal. A última dentição da verdade se complete em minha consciência, os medicamentos não façam efeito, antes que alguém, antecipando o anúncio, tenha de cuidar do enterro, o telefone toque na casa dos familiares com seu tom alegre e costumeiro que esconde a certeza da finitude. Antes que as condolências se tornem o cumprimento usual, os dizeres da faixa na coroa de flores e também a coroa de flores sejam escolhidos, o espanto em sua máxima potência não cesse de operar, os olhos não notem a imprecisa forma das coisas, o espírito, suspenso da normalidade cotidiana, experimente o alinhamento de quem se vê em estado de choque. Antes que seja apenas uma questão de dias, horas, minutos, como sempre foi e sempre será, mas que para suportar o inevitável, eu finja esquecer que também vou morrer definitivamente. Gente, Carrascosa tem essa peculiaridade, a escrita poética. Esse livro promete.